vai parecer um campo muito complexo, e é mesmo complexo, porque se eu agora aqui perguntar quem ora, todos nós vamos dizer oramos. O que é oração? Todos nós vamos dizer que oração é falar com Deus, o que não é errado. Oração é mesmo falar com Deus. Mas se formos um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que ao falar com Deus, não é só aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Há muitas outras coisas que nós, por distração ou por falta de conhecimento, não aplicamos. E a palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 29, vou ler aqui rápido, no capítulo 29, no verso 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós oramos todos os dias. O povo de Israel orava, mas ainda assim Deus dá palavras a Jeremias e diz que vocês têm que me invocar, vocês têm que me buscar, mas vocês só poderão me buscar se for de todo o vosso coração. E nós vemos que o povo obedecia, desobedecia, arrependia-se, mas vemos que o arrependimento não era genuíno, era superficial. Por isso Deus manda Jeremias dizer ao povo: eu conheço muito bem os pensamentos que tenho de vocês, e como eu é que vos fiz, e como vocês são os meus filhos, vocês são minhas criaturas, os pensamentos que eu tenho de vocês são pensamentos do bem, pensamentos de amor, pensamentos de paz, para que vocês prosperem. E esse prosperar não é só prosperar na vida material. A prosperidade começa no sobrenatural. A prosperidade começa no espírito. O que Deus estava a tentar trazer é isso. Se eu vos conheço e os pensamentos que eu tenho de vocês são esses, então vocês têm que cooperar para atingir esse fim. Vocês têm que cooperar com os pensamentos que eu penso de vocês para alcançarem aquilo que eu prometi a vocês. Deus é Deus de promessas. Deus nunca falha. Amados, nós, para vivermos saudáveis, nós temos que respirar um ar puro. O oxigênio que nós respiramos, nós não pagamos. Se alguém aqui tiver falta de ar, de certeza que tem que ser socorrida a um hospital e tem que ser colocado oxigênio especial. Mas nesse hospital, de certeza que você vai pagar aquele oxigênio que estão aqui colocado. Mas aqui nessa sala onde nós estamos, o ar que nós estamos a respirar é grátis. Nós respiramos de graça. E é importante nós respirarmos, porque para estarmos em pé, é graças ao ar que estamos a respirar. E esse ar vem de quem? De Deus. O mesmo acontece com a oração na igreja. A oração é o oxigênio que a igreja precisa para sobreviver. Sem esse oxigênio, nós vamos adoecer, nós vamos morrer, nós não vamos conseguir ficar em pé. A oração é a base fundamental de uma igreja. Não existirá igreja viva sem oração. Não existirá famílias fortes sem oração. Não existirá sociedade forte que busca sem oração. Não existirá. O sobrenatural vai acontecer aqui na igreja se nós começarmos a buscar, se nós começarmos a orar. Amém. Não haverá milagres se a igreja não se posicionar em oração. Amém.
vamos ver que tudo que acontece na vida de um cristão, mas tudo resume-se à oração. Tudo resume-se à oração. Por que resume-se à oração? Porque quando nós oramos, quanto mais oramos, nós somos remetidos à palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus está aí para nos corrigir. Mas nós só temos essa correção quando nós temos uma vida de oração. Se nós não temos vida de oração, nós vamos continuar no mesmo círculo. Dia após dia, meses após meses, semanas, anos, vamos continuar a ser as mesmas pessoas. Depois vamos querer acusar. Naquela igreja o pastor não tem poder. Naquela igreja, não é a igreja, é você. Sou eu que não oramos. Sou eu, é você que não nos preparamos em casa para que a gente tenha uma igreja cheia de milagres. Para que a gente tenha uma igreja próspera, nós temos que nos preparar primeiro. E isso não começou hoje, isso já começou no passado. Vamos voltar, vamos levar um pouquinho a nossa memória para o passado, lá para o Antigo Testamento. Vamos pensar um pouco em Abraão. Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse: lá tem meu familiar. Senhor, se tiver 50, ainda vais destruir 30, 40, 15, 20, 10. Abraão teve que orar. Abraão teve que interceder pelo seu sobrinho Ló. Por isso Ló não foi morto quando Sodoma e Gomorra foi destruído. Graças à oração de alguém, graças a alguém que entendeu que quando eu me posicionar a favor de alguém, o Deus Todo-Poderoso há de me ouvir e há de agir. Assim aconteceu com Abraão e seu sobrinho. Vamos caminhar. Esther, quando o servo do rei fez aquele decreto que ia matar todos os judeus, o primo dele, Mardoqueu, fez uma carta para Esther. Aí dentro do palácio tem alguém que quer matar o nosso povo. Você é judia. Se matar o nosso povo, você não vai escapar. Não penses que por ser rainha não vais morrer. A Esther não disse: ah não, eu sou esposa de rainha, eu sou rainha, eu vou me preocupar com isso porque eu já estou na casa real. Então vocês que estão aí, vocês que se preocupem. Essa foi a atitude de Esther? Não. Esther reconheceu primeiro: eu sou rainha, sou esposa de um rei, mas eu conheço o rei que está acima do meu rei. Eu conheço o rei que as leis humanas para ele não é nada. Quando há decreto humano para ele, enquanto ele não dizer sim nesse decreto, então esse decreto perde validade. Esther entendeu isso. Se eu apresentar esse decreto ao rei que está acima do meu rei, esse decreto vai perder validade. Então, Mardoqueu, vai lá nas nossas províncias, avisa todos os nossos irmãos, todos os nossos primos, todas as províncias, todo o povo judeu, que se dobre o joelho, que comece a orar, que comece a jejuar. As minhas moças também vão orar, vão jejuar a favor de mim e eu vou ter com o rei. Porque naquele tempo não era a qualquer momento que tem que se entrar na presença do rei. E mais uma vez vamos olhar que o poder da oração, a oração quebra protocolos. E a oração quebrou o protocolo que o rei tinha, o decreto que o rei tinha feito. Quando Deus olhou que os seus filhos estão prostrados por um motivo, e aí Deus mostrou a sua grandeza. E nós aqui aprendemos o poder da oração, o poder da intercessão. É isso que Deus quer de nós, igreja. É isso que Deus quer dessa nação portuguesa. Nós, igreja, somos filhos de Deus, somos escolhidos, somos separados, confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que é que a gente já fez para impactar aquele que está lá fora? O que é que a gente já fez? Quanto tempo
nós gastamos na presença de Deus para orar para aquele irmão perdido? Quanto tempo? Como é que nós investimos o nosso tempo para falar com Deus? Como é que é a nossa relação com Deus? Como é que é a nossa comunhão com Deus? Como? Como é que é? Será que só lhe conhecemos ao domingo quando viemos para aqui? Só lhe conhecemos à quarta-feira? Nós temos um relacionamento íntimo com Ele através da oração? O Senhor está nos dizendo na sua palavra: clamem a mim. Clamem. Ele não está a dizer amanhã, depois. Ele está a dizer agora. Fala, clama, roga, busca, adora, e eu vou vos responder. Eu vou vos mostrar coisa que a vossa mente nunca pensou, o vosso coração nunca sentiu. Isso só vai acontecer quando vocês começarem a clamar. Nós estamos a clamar? Nós estamos a clamar? O Senhor está nos convidar. Deus nunca muda, Ele é imutável. Ele está sempre aí de braços abertos, de ouvidos inclinados aqui, para ouvir o clamor do seu povo. Quando nós aprendermos a lhe buscar de todo o nosso coração, nós vamos lhe achar. Nós vamos lhe achar. A palavra de Deus é certa. A palavra de Deus é certa. Clame a mim e eu vos responderei. Deus responde à oração de todo justo. Todo aquele que se prostra de joelho, de coração puro, a buscar a presença de Deus, é ouvido, é respondido, é socorrido. Igreja, onde estão os homens que se reúnem na presença de Deus, clamando pelos outros homens que estão perdidos, por aqueles que ainda não conheceram a salvação? Onde estão as mulheres trancadas dentro da igreja, clamando, chorando, jejuando a favor daquelas mulheres que estão na prostituição? Onde estão as crianças clamando, chorando, jejuando a favor das outras crianças que estão a tirar as suas próprias vidas? Há muita criança depressiva. Muita. Como é que vamos salvar aquelas crianças? Como é que vamos salvar aquelas mães? Como é que vamos salvar aqueles pais? Como é que vamos salvar aqueles jovens? A palavra de Deus está a nos dizer: clame a mim e eu vos responderei. Nós precisamos nos prostrar. Nós precisamos orar. A palavra de Deus diz que orai sem cessar. Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, ora constantemente. O cristão tem que aprender a estar em conexão com Deus. Nós temos que estar a orar constantemente. O corpo não quer, mas ele é obrigado a orar. Eu não sei falar, eu não tenho palavras. Fala a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Ora a palavra de Deus. Nós temos salmos que nos ajudam a se aproximar a Deus. Quando a palavra de Deus lá em Mateus, Jesus diz que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus estava a dizer o quê? Se vocês se chegarem a mim, se vocês virem até a mim, entregarem as vossas causas, entregarem as vossas preocupações, entregarem as vossas doenças, entregarem as enfermidades, eu estou aqui para vos aliviar. Não tem mais ninguém que vai nos dar essa carga. E como é que nós vamos entregar esse fardo a Deus? Orando. Como é que nós vamos entregar esse peso a Deus? Clamando. Não tem como sentarmos no sofá de casa e os nossos problemas serem resolvidos. Não tem como. Não tem como continuarmos em casa, assistir cultos online e a nossa vida mudar. Não tem como, irmãos. Não tem como. A palavra de Deus é certa. Ele diz que onde tem uma, duas pessoas ou mais
batalhar sozinha? Por que tens que batalhar sozinha? Se o Senhor está a dizer, clame a mim e eu vos responderei. A palavra de Deus em Mateus diz, se vocês baterem a porta, eu vou abrir. Se vocês me procurarem, vocês vão me achar. O que é que falta para começarmos a bater a porta? O que é que falta para começarmos a procurar Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com tudo que nós temos? O que é que falta, igreja? Vamos olhar um pouco para a história de Bartimeu. Era cego. Era cego, ele não via. Ele perdeu as suas esperanças? Não. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar, Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu aquele clamor tocou o coração de Jesus. Jesus voltou para ver quem era aquele que estava clamando. E ele foi salvo da cegueira. Como é que estamos a clamar? Estamos a tocar o coração de Deus? Como é que estamos a clamar? Como? O próprio Jesus, que é Deus, veio para a terra, se fez homem, orou aqui na terra. Jesus orou no Getsemane, orou na cruz, continua a orar lá nos céus. Jesus que é Deus, Ele continua a interceder por nós. Por que nós também não nos doamos de todo o nosso coração? Por que não o buscamos? Só falta a tua oração para a minha e a tua família ser alcançada. Só falta a nossa disponibilidade para a minha e a tua família ser alcançada. É só isso que falta. Não basta ouvir. A palavra é semeada, é lançada. O terreno está aí. A palavra de Deus em João diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Irmãos, imaginem. A semente foi lançada. Começou a brotar. Está a crescer. Chega a uma altura que ela está florida. Os ramos começam a sair. E se chegar a uma altura que os ramos param de crescer, se não for cuidada, não for regada, ela continua a crescer. O que é que acontece? Ela morre. É assim que acontece na vida do cristão. A semente é lançada. Nós ouvimos. Aqui toca. Quando saímos dessa porta, a reação é outra. Como é que nós queremos estar firmes, ou impactadas, ou ligadas na figueira? Nós só vamos continuar ligadas na figueira se nós continuarmos a regar, se nós continuarmos a cuidar. E esse cuidado vem através da palavra de Deus, vem através da oração. Não consigo falar, Pai, eu vou falar contigo por meio da tua palavra, porque a minha mente não consegue reproduzir palavras. E quando você é sincero na presença de Deus, quando você diz, Deus, eu reconheço que eu não consigo, mas eu quero. Deus é o único que sonda nossos corações. E Ele próprio vai colocar palavras na tua boca. Você tinha um fim, você tinha um motivo para orar, o Espírito Santo vai colocar outro motivo na tua boca, porque é aquilo que Ele quer que você fale. É aquilo que Ele quer que você apresente. Senhor, eu não sei orar, mas hoje eu quero me guiar pela tua palavra. A tua palavra diz que vinde a mim todos vós que estás cansados. Pai, eu estou cansada dessa vida morta. Pai, eu estou cansada dessa vida escura. Pai, eu estou cansada das trevas. Ajuda-me, Senhor. Eu entrego esse fardo a ti, Deus. Eu estou aqui, Senhor. Este aqui, Deus. Eu quero ser usada por ti. Eu quero ser usada por ti. Usa-me de acordo com a tua palavra, Senhor. Faça a tua vontade, Jesus. No teu trabalho, você ora pelo teu chefe. Você ora
nossas casas. Tem-se dito que a família instruída é uma sociedade construída. Se nós não instruirmos em casa, nós não vamos ter uma sociedade construída. Nós não vamos ter uma igreja construída. Tudo começa no individual, para depois começarmos a expandir. Aqui nós temos que nos completar. Deus só precisa da disponibilidade minha, tua. Quando nós chegarmos aqui, se nós tivermos essa comunhão com Deus já desde casa, e quando nos achegarmos aqui, o fluir de Deus é natural. Quando estamos a louvar, não vai ser necessário o dirigente dizer levanta a mão. Não vai ser necessário o dirigente dizer glorifica a Deus. Porque isso vai fluir naturalmente. É isso que Deus quer. Clamem a mim e eu vos responderei. Eu vos mostrarei coisas grandiosas. Igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levantar. Nós precisamos acordar desse sono. Nós precisamos ser despertadas. Nós precisamos levantar. A palavra de Deus está nos convidar. Vindem a mim, venham, clamem. Não fiquem de bocas fechadas. Não. É a palavra de Deus. Ana não tinha filhos. A rival dela zombava dela. Ana ficava muito triste. Chorava. Mas Ana reconheceu uma coisa. Não é a zombaria da minha rival que vai me deixar no chão. Não. Não é o fato de eu não ter filho que eu não vou ser uma mulher respeitada. Eu conheço o Deus que te deu filho, Penina. É com Ele que eu vou falar. Ana foi para o templo e disse, primeira coisa que Ana disse, e que isso também deve ser a nossa oração: Deus Todo-Poderoso. Ana reconheceu a soberania de Deus. Deus Todo-Poderoso, lembra-te da tua filha, lembra-te da tua serva. Ana chorou. Ana chorou, orou, clamou, buscou, chamou. O profeta olhou para Ana e disse: você está bêbada. Não te embriagues de vinho. O mundo tem que nos confundir, que nós somos embriagados. E nós vamos dizer sim, nós somos embriagados, não de vinho, mas do poder do Espírito Santo. Nós somos embriagados de oração. Nós somos embriagados da palavra de Deus. Aleluia. Não é o vinho que vai nos embriagar, é a palavra de Deus, é joelhos dobrados, é coração roto. O mundo tem que nos confundir. Você está embriagada, você está louca. Aleluia. É isso que Deus quer, que a igreja se levante. Nós somos uma nação de Cristo. Você não está aqui por acaso. Deus não nos congregou aqui por acaso. Essa é uma nação, e é essa nação que tem que se levantar, é essa nação que tem que buscar, é essa nação que tem que clamar para que os restantes venham. Somos nós. Essa mensagem é para nós, não é para aquele que não veio. É para nós e para aquele que está a ouvir. Precisamos nos levantar, igreja. Nós estamos a caminhar em tempos difíceis. E se não termos essa prática de oração, nós seremos facilmente enganados. Se nós não termos essa comunhão com Deus agora, nós seremos facilmente enganados depois. Seremos enganados. Vamos praticar o que a palavra de Deus diz. Nós temos que estar embriagados. Estamos a trabalhar, estamos a orar no Espírito. Satanás não consegue nos travar quando fizemos oração silenciosa. Então estamos a trabalhar, estamos
estamos a orar. Estamos na escola, estamos a orar. Estamos a tomar banho, estamos a orar. Estamos a cozinhar, estamos a orar. O nosso espírito tem que estar em constante comunicação com o Pai. Dessa forma, nós não temos como viver trevas. Não temos. Mas há uma coisa. Os filhos de Deus, os que buscam, os que clamam, os que chamam, os que encontram a face de Deus, também passam por dificuldades. Passam por dificuldades. Passam por tristezas. Passam por fome. Só que a maneira ou a forma de resolução dos problemas dos filhos de Deus é diferente daquele que não crê. O filho de Deus tem esperança de que se hoje eu não consigo, à tarde, amanhã, Deus vai prover. Já aquele que não crê não, senta, vive lamentando, vive murmurando. O filho de Deus não faz isso. Nós temos esperança em Deus. Nós temos esperança naquele que fez todas as coisas. Nós temos esperança no Deus que é dono do ouro e da prata. Nós temos esperança porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele não disse só algumas necessidades. Todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, de acordo com as suas riquezas gloriosas. Por que nós vamos temer? Por quê? Igreja, vamos nos levantar. Vamos mudar a nossa rotina de buscar a Deus. A nossa maneira de ver a Deus. A nossa maneira de orar. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ter medo. Deus falou isso a Isaías. Não temas, eu sou contigo. Ainda que passares nas águas profundas, as águas não vão te submergir. Ainda que passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque eu sou contigo. O que é que vai te separar do amor de Deus? A fome? A morte? A tristeza? O sofrimento? O que é que vai me separar do amor de Deus? A morte? Nada me separará do amor de Deus. Nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque já não há condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa esperança. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que quando o médico diz aqui não tem solução, vem um atrevido em Cristo Jesus, ousado, cheio da palavra de Deus, e diz, a palavra do Senhor diz que aquilo tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Enquanto meu Pai não dizer não, então isso aqui tem solução. Precisamos ser ousados, cristãos ousados. Amados, Deus na sua palavra nos distribuiu dons. Cada um aqui tem um dom. E a palavra de Deus diz que não é para guardar, é para usarmos esses dons. Estamos numa igreja. Onde é que estão esses dons? Onde é que está o dom de cura? Onde é que está o dom da profecia? O dom de falar em línguas? O dom de interpretação de línguas? O dom da palavra? O dom do amor ou da caridade? Onde é que está? Esses dons só serão desenvolvidos, só serão visíveis aqui na igreja quando nós começarmos a buscar por eles. Quando nós começarmos a dizer, papai, aquilo que você confiou em mim, eis-me aqui, eu preciso desenvolver, Senhor. Desenvolva aquele dom que colocaste em mim, conforme a tua palavra. Me ajuda, Senhor, porque sozinha eu não consigo, eu não posso, Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Tenha compaixão de nós, Jesus. Nós precisamos desenvolver esses dons. Deus confiou a mim, Deus confiou a ti. E Ele quer que o nome dEle seja glorificado por meio dos dons que colocou em ti. E esses dons só serão visíveis quando eu e você decidirmos investir tempo de qualidade na presença do Pai. Nós precisamos orar. E orar é investir tempo. Tempo de qualidade. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, a nação de Cristo precisa viver o sobrenatural de Deus. O fogo do Espírito Santo precisa ser visível aqui. A manifestação do Espírito Santo precisa ser visível aqui. Mas só será visível quando eu e você decidirmos nos prostrar e clamar ao Deus que responde. A oração muda as circunstâncias. A palavra de Deus diz que se o meu povo, lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que ele ia fazer? Lá do céu, Ele vai ouvir e vai lhe responder. Nós estamos prontos para se humilhar? Nós estamos prontos para dizer: se a minha família, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, reconhecer que Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus lá no céu há de ouvir a oração da minha família e há de responder, há de sarar a minha família, há de libertar a minha família, há de restaurar a minha família. Se essa nação portuguesa, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, vamos a entender o que é a humilhação que Deus quer que a gente faça. É reconhecer que quando eu ajoelhar, quando eu abrir a boca e confessar as minhas falhas, confessar os meus pecados de todo o meu coração, Deus lá no céu há de me ouvir, há de sarar essa nação portuguesa, há de alcançar essa nação portuguesa. Deus nos convida a clamar, se humilhar. Deus nos convida. Nós não vamos alcançar o nosso irmão que está lá fora a dizer: eu sou cristão, Jesus te ama. Não. A própria evangelização carece de oração, carece de consagração. Para que a igreja cresça, nós precisamos nos doar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós precisamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Deus está a contar contigo, Deus está a contar comigo para essa missão. Mas para isso Ele quer que aprendamos a falar com Ele. Porque quando nós aprendemos a falar com Deus, nós estamos a dizer assim: Senhor, nós te reconhecemos que Tu és Deus. Nós testificamos que Tu és o nosso Pai, que Tu és o Criador do universo. Pai, nós dependemos de Ti. Nós não dependemos do dinheiro que ganhamos mensalmente. Nós não dependemos do emprego que nós temos. Nós não dependemos da casa que nós temos. Nós não dependemos do carro que nós temos. Nós dependemos de Deus. Aleluia. E só aquele que depende de Deus é que consegue enxergar essa verdade. Porque quando eu enxergo que a minha dependência é vertical e não horizontal, eu não vou me importar com o tempo que eu gasto na rua.
quando nós oramos, quando nós temos essa ligação com o Pai, nós estamos a dizer: nós dependemos de Ti. Não há nada que nós façamos nessa terra, Senhor, que depende da nossa mão. Nada. Ainda que você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, chegar a um irmão lá fora e dizer: Deus te ama, a palavra de Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo e que a vontade de Deus também não é feita na tua vida, nada vai acontecer. Nada. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, Ele deixou os discípulos. E entre eles faltava um. Judas já tinha morrido. Pedro disse assim: falta-nos um. Mas para que tenhamos esse outro elemento, nós não vamos só chegar e dizer: oh, João, vem fazer parte. Pedro disse: vamos orar. A importância da oração. Vamos orar. Pedro e os outros discípulos oraram para que outro elemento entrasse no grupo. Amados, Deus está me chamando para orar em todo momento, em toda hora, em qualquer lugar. Tudo que nós tivermos que fazer, a oração tem que estar em primeiro lugar. A vontade de Deus tem que ser feita nas nossas vidas. A nossa oração tem que ir de encontro à vontade de Deus. Porque se Deus não estiver no barco, vamos afundar. Paulo orou. Foi mordido pela cobra. Quase afundou. Estava na cadeia. O que salvou Paulo? Oração. Pedro estava numa cadeia em que não tinha como sair daquela cadeia. Quando os irmãos já perceberam que Pedro estava preso, o que os irmãos fizeram? Fazer confusão? Não! Os irmãos reconheceram que aquele que está preso um dia nos falou de Deus, um dia nos falou de Jesus, que tem todo o poder. Então o que vamos fazer? Vamos nos humilhar, vamos clamar, vamos buscar Deus de todo o nosso coração. Quando a igreja começou a se prostrar, as cadeias se abriram. Como é que as cadeias da minha e da tua vida vão se abrir? Quando é que vão se abrir? Quando você reconhecer a soberania de Deus. Quando é que as correntes vão se desatar? Quando eu e você reconhecemos o poder de Deus e declaramos que há autoridade no nome de Jesus. Amados, os satanistas, as pessoas que vão fazer pacto com as trevas, eles não medem esforço. Não medem esforço para fazer mal a alguém. E olha, eles pagam. Mas Deus está nos dizendo: eu vou vos dar vida em abundância. Porque aquele que veio só para vos matar, para vos destruir, Satanás vem para vos matar, para vos destruir e roubar. Mas eu vou vos dar vida em abundância. Para vocês terem essa vida, vocês não precisam pagar. É só virem a mim. Olha que aqueles pagam e nós não pagamos. Mas é engraçado que o ser humano é tão complicado que prefere gastar do que correr onde não se paga e é qualidade. Onde paga tem um tempo limitado. Onde não se paga, o tempo é ilimitado. Qual é o esforço que nós estamos a desprender para alcançar aquilo que Deus quer nos mostrar? Como é que estamos a investir o nosso tempo? Como? Como é que nós estamos a investir o nosso tempo? Deus não está à procura de quantidade. Deus está à procura de qualidade. A minha e a tua oração deve ser uma oração de qualidade. E só vai ser uma oração de qualidade quando você entender que o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Por que nós gostamos de fazer o contrário? Por quê? No meu trabalho eu vou dar
orar 8 horas. Para Deus 15 minutos é muito. É, mas é de graça. É de graça. 15 minutos é muito. Devia ser o contrário. Nós devíamos sentir resistência de sair na presença de Deus. Não, ainda quero ficar aqui. Tal como Jacó disse quando estava lá com o anjo: você não vai sair daqui se você não me abençoar. Eu não vou te largar. É isso que Deus quer que a gente faça. Deus está dizendo: não me larguem, me peguem. Eu estou aqui. Quem peleja por nós é Ele. Quem luta por nós é Ele. A Bíblia é clara quando diz que a luta nunca foi contra o sangue, nem contra a carne. Por que dessa resistência em buscar a face do Senhor? É grátis. É grátis. Deus só quer disponibilidade minha e tua. Deus só quer a nossa disponibilidade. Amados, se a gente entender que Deus quer pessoas disponíveis, o bem não é para Deus, é para nós. Porque o que Ele está sempre disposto a nos abençoar. Ele está sempre ali. Há um pastor que eu ouvi em tempos, ele disse assim: Deus manda sempre os anjos para guerrear pelo seu povo. Os anjos, literalmente, às vezes ficam chateados porque eles se alimentam da oração dos crentes, mas os crentes não oram e eles não têm o que comer. Os anjos estão aí, eles querem lutar por nós, eles querem guerrear por nós, mas nós não estamos a apresentar luta para Ele. Nós não estamos a entregar nada para Deus. Lembram-se de Daniel na cova dos leões? Nabucodonosor pensou que os leões iam lhe comer, não iam encontrar restos nenhum. Daniel, quando foi lá, ele não estava a orar contra Nabucodonosor. Daniel foi tão franco na sua oração que Deus disse: ô anjo, desce lá, vai lá ver o meu servo. O anjo encontrou aí as potestades, os espíritos malignos, mas ainda assim não lhe venceram. Que nós temos um Deus poderoso. O próprio Nabucodonosor começou a ficar inquieto. Não pode, não vem notícia nenhuma aí. O que está acontecendo aí na cova? Não, então tenho que ir lá ver. Quando ele foi lá ver, encontrou Daniel intacto, sem nenhuma arranhadura. O nome do Senhor foi glorificado. O próprio Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é poderoso. O inferno tem que saber que as tuas orações têm poder. O diabo tem que saber que na tua família ele já não mexe mais. Isso só vai acontecer quando o nosso coração se rasgar para Deus. Isso só vai acontecer quando o nosso coração se rasgar para Deus. Quando lhe buscarmos de todo o nosso coração. Aí o inferno vai saber: com essa eu não mexo, com a filha dela eu não mexo, com o neto dele eu não mexo. Aqui não é meu território, aqui não é meu espaço. O inferno tem que entender isso. Satanás e seus demônios têm que entender isso. A oração é a base fundamental de uma igreja. A igreja que não ora, a igreja que não busca é morta. Morta em todos os sentidos. E já não vai se tornar igreja. Vai se tornar uma sala onde vem um palestrante e fala e vão embora. Porque não há o mover de Deus, não há milagre, não há cura. Amados, a palavra de Deus diz: se há entre vós um doente, fica em casa. Não. Chamem os pastores, chamem os presbíteros para fazerem quem? Orar. Há poder na oração. Há poder.
quando é acompanhada de fé genuína, move o coração de Deus. E os milagres começam a acontecer. Está doente? Não fica em casa. Venha para a igreja. Venha para a casa do Senhor. Vamos unir a oração do irmão, a tua oração, a minha oração. Deus há de operar. Não guarde o teu filho, o teu irmão, o teu cunhado, o teu esposo doente em casa. Traga ele para a casa do Senhor. Há poder na palavra de Deus. Nós não precisamos entrar na oração com dúvida. Não precisamos desenvolver o comportamento de Tomé. Só ver para crer. Não! Creia primeiro. Amém. E não vai ser necessário você ver, porque o teu coração já viu primeiro. Amém. Está doente? Venha para a igreja. Desafia a tua consciência. Desafia o teu conhecimento. Desafia os teus conceitos. Venha para a igreja. Traga aquele doente. Traga ele para a casa do Senhor. Vamos desenvolver a nossa fé. Vamos desenvolver a nossa fé. A fé não cresce se não houver oração. Tem que existir oração para que a fé se desenvolva. E como filhos de Deus, nós lutamos em prosseguir, conhecer Deus, conhecer Jesus. E quando nós estamos nessa condição, nós estamos a dizer: Pai, nós queremos ser parecidos com teu filho. Nós queremos desenvolver o caráter do teu filho. E só desenvolve o caráter de Jesus quem tem comunhão com o Pai. Quem conhece realmente a palavra de Deus. Quem ora. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Muito. Nós ainda não experimentamos nada. Nós, como se diz na gente, nós estamos a dormir. Nós ainda não brincamos. Nós ainda não vimos nada do poder de Deus. Amados, o poder de Deus não é só o passado. O nosso Deus não é Deus do passado. Se nós estamos aqui reunidos hoje, é porque houve um investimento de qualidade no passado. Esse investimento foi a oração. Por isso é que a igreja aqui, nós também precisamos fazer esse investimento de qualidade aqui, para que a geração que vier dizer: valeu a pena minha mãe, o meu pai, a minha avó se assentar nessa cadeira, porque um dia ela sangrou o joelho aí a favor de mim e da minha descendência. É o que temos que fazer. O pecado às vezes nos reprime. Ele nos impede de ver a glória de Deus, um mover do Espírito Santo, um manifestar da glória de Deus. Mas é conforme a palavra de Deus diz: o pecado só tenta. Ele só entra onde Jesus não habita. Ele só faz moradia onde Jesus não está. Porque não tem pecado nenhum que nos separa do amor de Deus. Jesus naquela cruz disse: está consumado. Ele não disse: só salvei alguns. Está consumado. Acabou. Acabou. Naquela cruz foi tudo consumado. Aquele sangue que verteu na cruz não foi em vão. Não. Nós somos o motivo daquele sangue que está lá na cruz. E não podemos ser orgulhosos de olhar só para nós. Nós temos que ser humildes o suficiente de olhar para Deus e dizer: Senhor, do mesmo jeito que me alcançaste, alcança meu vizinho também. Alcança meu irmão também. Alcança minha amiga também. Mas isso nós só vamos fazer se orarmos, se nos entregarmos. Tem-se dito que as mulheres representam o coração da igreja. Porque quando
mulher se prostra na presença de Deus, clamando por um determinado assunto, Deus nunca vira os ouvidos nem as costas. Deus responde de imediato. Mulheres da nação de Cristo. Mulheres da nação de Cristo. Onde é que estamos? Onde é que andamos? Como é que oramos? Como é que buscamos a presença de Deus? Como é que vamos impactar outras mulheres? Conforto? Mesmice? Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer da minha e da tua vida aqui nessa nação. Não. Não é isso. Deus quer que as mulheres da nação de Cristo se levantem. Homens da nação de Cristo se levantem. Busquem a presença de Deus. Clamem a mim e eu vos responderei. Aleluia. Vos mostrarei coisas grandes. Nós ainda não vimos nada porque não estamos a clamar. Tiago disse, vocês só não recebem porque vocês estão a pedir mal. Como é que nós vamos começar a pedir bem? Como? Se estamos a dormir. Deus tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos desperte no dia de hoje. Que o Senhor toque profundamente os nossos corações. Que o Espírito Santo comece a manifestar nos nossos corações a vontade de lhe buscar, a vontade de lhe servir. Que o Espírito Santo, no nome de Jesus, localize os nossos corações, localize as nossas casas, localize as nossas famílias, para nos levantarmos, para começarmos a buscar a presença de Deus. Tudo aquilo que nos impede de buscar a presença de Deus, no nome de Jesus, hoje nós vamos nos levantar e quebrar. Tem que cair por terra todo obstáculo, tudo aquilo que nos separa da presença de Deus, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tem que cair por terra. Nós não podemos continuar na mesmice. Não foi por isso que Deus nos colocou aqui na terra. Deus nos colocou com um propósito. E nós temos que cumprir com esse propósito. Porque Ele é Deus de promessa. Ele não é Deus para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso as promessas que Ele fez para nós, nós já não recebemos, nós não vemos. O que é que falta, igreja? O que é que falta para buscarmos a presença de Deus de todo o nosso coração? O que é que falta para nos entregarmos de toda a nossa alma, com todo o nosso ser? Nós oramos quando meditamos a palavra de Deus. Nós oramos quando louvamos, cantamos. Davi disse, eu esperei com paciência, ó Deus Altíssimo, e você me escutaste e me ouviste. Respondeste a minha oração, me socorreste. Nós cremos, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, está aí de braços abertos. Para Deus nada é impossível. Isso não é uma música, isso é uma realidade. Desde a antiguidade nunca se viu um Deus igual ao nosso. O nosso Deus tem olhos e vê. O nosso Deus tem boca, fala. O nosso Deus tem ouvido e ouve o nosso clamor. Por isso Ele nos diz, clamem a mim. Nós adoramos ao Deus vivo.
o estilo de vida do Filho de Deus. Se realmente eu e você somos nascidos de novo, nós temos que mostrar essa identidade ao mundo. Nós temos que mostrar essa identidade ao mundo. O mundo tem que conhecer que nós servimos ao Deus do impossível. O Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. O Deus que não sabe o que é perder batalha. Deus nos chama. Deus nos chama hoje. Deus nos convida hoje para nos achegarmos ao trono da graça e dizer: Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Nós te procuramos diligentemente à madrugada, Pai, porque Ele disse: vocês me procurarem diligentemente à madrugada, me acharão. Olha que Deus está sempre a dizer: vocês vão me achar, vocês vão me encontrar. Busquem somente, clamem somente, procurem somente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta da sua casa, eu entrarei na sua casa, eu farei morada na sua casa, eu vou comer na tua casa. Abra somente o teu coração. Deixa que teu coração seja um coração ensinável, um coração que aceita correção, um coração que aceita repreensão. Deixa que o teu coração seja um coração de carne e não de pedra. O poder do Espírito Santo tem que ser visível nos nossos tempos. É a palavra de Deus. Nos últimos tempos, derramarei o meu Espírito sobre a igreja. Derramarei o meu Espírito sobre a igreja. As crianças, os jovens vão profetizar. Os velhos, os adultos estarão cheios do poder do Espírito Santo. A igreja, quando começou lá em Atos, era uma reunião como a nossa. Quando todos decidiram unanimemente ter uma única visão, olhar para um único propósito que Jesus deixou na terra. Eles oraram, buscaram a presença de Deus e foram cheios do Espírito Santo. É possível isso acontecer nos nossos dias. Deus só quer a mesma disponibilidade. Coração aberto. Mente aberta. Mente que aceita. Coração que aceita. Deus nos chama hoje a rever a nossa rotina diária. Quanto tempo nós gastamos para Deus? Deus não está a dizer que você vai deixar de trabalhar. Ele só está a perguntar: quanto tempo você gasta para mim? O teu tempo que você tem dado a Deus é de qualidade? Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus a favor da nossa igreja? Quantas vezes nós nos prostramos na presença de Deus a favor da vida do irmão que está à tua direita, que está à tua esquerda? Quantas vezes por dia nos doamos a favor dos nossos líderes? Quantas vezes falamos com Deus? Quantas vezes? Como tem sido o teu investimento de tempo? Porque para você ir trabalhar é pela graça de Deus. Para você ter o teu rendimento é pela graça de Deus. Para você ter saúde é pela misericórdia de Deus. E como é que nós temos estado com Ele? Como? Como é que estamos a instruir os nossos filhos, os nossos sobrinhos no caminho em que devem andar? A oração parte lá de casa. A nossa primeira igreja é a casa. A nossa primeira reunião é a casa. Se aprendermos a buscar Deus de todo o nosso coração na nossa casa, aqui será um complemento. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Aleluia.
mas só é manifestada na vida daquele que busca, na vida daquele que reconhece a soberania de Deus, a dependência de Deus. A vontade de Deus é feita quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. A vontade de Deus é feita quando o nosso coração é limpo, quando a nossa mente é transparente. A vontade de Deus é feita nas nossas vidas quando nós aceitamos renovação, quando nós aceitamos mudança. A vontade de Deus é manifestada nas nossas vidas. E Deus é glorificado. Deus é glorificado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E, consequentemente, o mover do Espírito Santo acontece. Porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus não são guiados pela natureza humana. Os filhos de Deus são guiados pela natureza espiritual. É essa natureza espiritual que hoje vamos convidar. Que o Espírito Santo nos revista. Que o Espírito Santo nos enche dessa natureza sobrenatural. É tempo de começarmos a viver o sobrenatural de Deus. É tempo de começarmos a exercitar o poder de Deus nas nossas vidas. Por isso eu vou te convidar, irmão. Coloca-te em pé. Não se cale, não se cale. Fale com Deus nessa hora. Fale com Deus nessa hora. Peça o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não se cale, simplesmente clama, clama, clama. Clama ao Deus que te ouve, clama ao Deus que te ouve, clama ao Deus que te ouve. Aleluia. Oh Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és poderoso, Senhor. Nós testificamos, ó Pai, nessa manhã, que Tu és o nosso Deus poderoso. Tu és o nosso Deus poderoso. Nós testificamos, ó Pai, que nada é impossível para Ti.